Fala galera, tudo bem? Estamos aqui para analisarmos as lentes esféricas. Pois bem, por que nós vamos utilizar o estudo das lentes? Porque as lentes, de fato, fazem parte do nosso dia a dia. Faz parte na utilização dos óculos, faz parte de uma lente de contato, faz parte de um microscópio, luneta, lupa, enfim. Nós temos uma quantidade muito grande de instrumentos ópticos pertencentes ao nosso dia a dia que utiliza-se esse princípio óptico chamado lente. Beleza? Então vamos ver o que são lentes esféricas. Galera, lentes esféricas, nós temos a confecção dela, o nosso formato esférico em suas faces. Então, por isso, nós vamos chamá-la de lentes esféricas. E as lentes esféricas, nós temos duas características, as de bordas finas ou delgadas, as de bordas grossas. Vamos analisar primeiro as nossas lentes de bordas finas ou delgadas, que são essas que aparecem para a gente aqui embaixo. Então, pois bem, por que o nome são esses, né? Por que nós damos o nome de bordas finas ou delgadas? Porque nas extremidades, ó, essas extremidades são pontiagudas, tá vendo? Por isso, finas ou delgadas. Agora, por que dos nomes delas, né? Os nomes têm uma relação direta com a curvatura, com a face que elas possuem, né? Quando eu tenho a face para fora, barriguinha para fora, eu chamo de convexo, né? Barriga para fora, convexo. Aquela mesma analogia que nós seguimos nas lentes esféricas, nas aulas anteriores. Pois bem, então olha só. Tenho nossa bordinha com a barriguinha para fora, bordinha com a barriguinha para fora. Logo, eu chamo de biconvexa, porque barriguinha para fora é a nossa análise convexa da nossa estrutura. Tranquilo? Então, biconvexa. Agora, e essa daqui? Aqui eu tenho um plano e eu tenho a barriguinha para fora. Para a gente desempatar qual é a característica, qual a face que vai ser falada primeiro, né? Porque temos duas faces, a gente sempre utiliza a face de maior raio. Aí você, pô, peraí, mas como é que pode ser plano convexa se é um plano? Que raio é esse? Galera, o plano, você pode imaginar que, na verdade, ele foi construído por uma circunferência de raio muito grande, o raio infinito. O raio é tão grande, quando você vai observar ali a superfície dessa sua circunferência, você, de fato, tem um plano. Como assim? A Terra, por exemplo, a gente tem um raio de 6.400 quilômetros, né? Quando eu observo aqui alguns metros, como o raio é tão grande assim, é muito grande comparado ao espaço que eu quero observar, eu vejo esse espaço plano, tudo bem? Então, por isso que aqui a gente começa com plano, porque o plano a gente imagina, né? A gente utiliza esse raciocínio que o raio tende ao infinito, então o raio é maior do que essa parte aqui com a barriguinha para fora que é convexa. Então, por isso que plano, convexa. Primeiro de raio maior, que é o plano. Depois, a segunda face de raio menor, que é o convexo, por isso o nome plano convexo. Beleza? Vamos agora à última lente esférica com as nossas bordinhas finas, né? Pois bem, essa daqui, eu tenho agora a barriguinha para dentro, que eu chamo de côncavo, né? Ou côncava, e eu tenho aqui barriguinha para fora, que é convexa. Então, quando eu analiso na formação, ó, da minha lente, eu tenho raio côncavo maior do que o meu raio convexo. Logo, eu chamo de côncavo convexo. Tudo bem? Ah, Léo, como que a gente vai representar? Sempre vamos representar com esse desenho? Não. Essas três lentes esféricas, elas podem ser representadas dessa forma, com esse desenho. Então, é essa nomenclatura que nós vamos usar, tudo bem? Com essas pontinhas nas nossas extremidades, beleza? E agora, vamos a outra família, nós chamamos de bordas grossas. Por que bordas grossas? Porque essa parte superior é de fato grossa, tá vendo? Comparado aqui o meio da lente, a parte mais grossa é justamente na extremidade dela. Então, por isso o nome de bordas grossas. Rapidamente, por que os nomes dessas nossas lentes? Pois bem, aqui, barriguinha para dentro dos dois lados, logo, nossa parte côncava. Dois lados côncavos, logo, chamamos de bicôncava, beleza? Essa daqui, aquela mesma analogia do plano que fizemos na nossa borda fina, né? Ou delgadas, né? Então, aqui, plano, e aqui tem barriguinha para dentro. Plano, maior raio, barriguinha para dentro, que é o côncavo, é o menor raio. Então, plano, côncava. Tudo bem? E vamos agora à última. Qual é a última? Eu tenho barriguinha para dentro e barriguinha para fora. Entretanto, barriguinha para fora tem um raio maior do que essa com a barriguinha para dentro. Consequentemente, eu chamo de convexo, maior raio, e o menor raio, côncavo. Convexo, côncavo. Tudo bem? Como que a gente vai representar? Com essa forma, ou seja, a gente coloca aqui
essa estrutura para falar que nós vamos abordar a nossa lente de borda grossa. Beleza? Show? Vamos à próxima, galera. Agora vamos ver os nossos elementos de uma lente esférica. Então nós temos aqui o eixo principal e nós vamos inserir esses elementos. Então nós temos o eixo óptico, que fica nessa posição em relação ao eixo principal. Nós temos esse ponto que chamamos de anteprincipal do objeto e onde tem linha, o anteprincipal da imagem. Beleza? Temos agora o foco, temos um foco de um lado e um foco do outro lado, perdão. Então, temos o foco de um lado, temos o foco do outro lado. Então, foco onde nós temos o objeto, foco onde nós vamos ter a imagem. Beleza? Tranquilo? Então, chamamos de foco-imagem. Então, aqui, esse lado aqui, nós vamos pegar o que a gente chama de distância focal. Então, a distância focal é esse espaço entre o anteprincipal e o ponto do foco. Já é o mesmo espaço, ou seja, a mesma distância, levando em consideração do foco até o nosso eixo óptico, né? Ou centro óptico. Né? E do centro óptico ao foco imagem. E do foco imagem ao nosso anteprincipal, que temos imagem. Tudo bem? Então, ou seja, nós temos a nossa distância focal com esses espaços que nós estamos vendo. Porém, é muito comum abordarmos essa distância entre ponto anteprincipal e o centro óptico da nossa análise, o eixo da nossa análise aqui com a lente. Logo, eu tenho duas vezes essa distância focal, ó, do anteprincipal até aqui. Se eu quero calcular a minha distância focal, simples assim. Basta pegar essa distância e dividir por 2, beleza? Pego essa distância entre anteprincipal e o nosso centro óptico dividido por 2. Tranquilo? Agora, galera, nós vamos ver as relações das nossas lentes com o que nós chamamos de lentes convergentes e lentes divergentes. Essa relação será extremamente importante para o que nós vamos ver a partir de agora, beleza? Então, repara, o caso mais comum é que o índice de refração da lente seja maior do que o ambiente. Então, por exemplo, uma lente feita de vidro, acrílico, e eu tenho o ambiente com ar. Tranquilo? Então, nós vamos ver qual é a característica mais comum. Vamos embora. Então, olha só, aqui eu tenho qual lente? Lente de bordas finas ou delgadas ou lentes de bordas grossas? Aqui, lentes de bordas finas, tá vendo? Repara, nas lentes de bordas finas, quando eu tenho a lente com índice de refração maior do que o ambiente, a gente tem os feixes unindo. A gente diz que esse é um sistema convergente. Por quê? Rapidamente utilizando os princípios da refração que a gente já viu. Então, ó, vem a luz, bate em cima aqui da reta normal para essa superfície, correto? Por isso o ângulo de 90 graus. Bate em cima, não há desvio, a gente já viu isso. Agora, eu tenho um ângulo incidente para essa segunda face, né? Então, ó, ângulo incidente. E como vai ser o meu ângulo refratado? Como eu saio de um meio mais refringente para o menos, a gente discutiu que o feixe tem que afastar da reta normal. Ou seja, o ângulo refratado tem que ser maior do que o incidente. E de fato é, olha, ângulo incidente, ângulo refratado maior. Quando isso acontece, repara, o feixe de luz acaba indo para baixo. Esse feixe de luz indo para baixo, ele encontra o outro feixe de luz que ocorre a refração e ocorre o mesmo princípio, ó, incidente menor do que o refratado, e eles acabam indo para o mesmo ponto. Então, o que a gente conclui? Toda lente de borda fina ou delgada, se estamos com a lente com índice de refração maior do que o ambiente, ela é convergente. Ó. Acontece isso. Chamamos de lentes convergentes. Beleza? E agora? E se for de borda grossa? A de borda grossa corre o contrário. Ela diverge a luz. Né? A gente ainda utiliza aquele mesmo princípio da luz, né? Levando em consideração a refração. Então, ó, vem aqui, bate em cima da normal, não há desvio nenhum. Agora, o incidente tem que ser menor do que o refratado, porque eu vou sair de um meio mais refringente para o menos refringente. Afastamos da normal. Então, ó, olha o ângulo aqui incidente, olha o ângulo refratado, de fato foi maior. Consequentemente, nessa característica, a luz espalha. Então, a gente diz que toda lente de borda grossa vai ser divergente quando a lente tem um índice de refração maior do que o ambiente. Beleza? E se a gente troca? Repara que eu troquei aqui. Né? Agora, o ambiente tem um índice maior do que a lente. Isso é comum? Não. Isso são casos bem particulares. Né? Mas a gente tem que olhar. Então, imagina que eu construí uma lente aqui feita de ar e eu estou dentro de uma piscina.
O que acontecia com a borda grossa de divergir, agora ela vai convergir. Inverte a característica. Então, ó, por que isso acontece, Léo? Repara, vem lá, não tem um desvio nessa nossa lente, porque vem em cima da normal. Na segunda refração, ó, o meu ângulo incidente é esse, só que o meu ângulo refratado tem que ser menor. Por quê? Porque eu estou saindo de um meio menos refringente para o mais refringente, onde o incidente se aproxima da normal. Logo, a gente tem a convergência da luz, ela converge. Então, ocorre apenas o contrário. Então, numa borda grossa, quando eu tenho um ambiente com índice de refração maior, ele acaba convergindo a luz. Por sua vez, a minha borda fina vai acontecer o quê? O contrário. Antes ela convergia, agora ela vai divergir. Então já vamos passar rapidamente, ó, se o meu meio é mais refringente. Tranquilo? Show? Beleza? Agora, galera, vamos fazer esse exercício para a gente consolidar o que nós vimos. Nas plantações de verduras, em momentos de grande insolação, não é conveniente molhar as folhas, pois elas podem queimar, a não ser que se faça uma irrigação contínua. Então, assim, cria-se essas gotículazinhas aqui que podem queimar, de fato, a nossa folha, né? Então, olha só, observando as figuras, conclui-se que a queima das verduras ocorre porque as gotas depositadas sobre as folhas planas, essas gotas são o quê, galera? Olha o formato da gota. Primeiro, a gente tem um plano, lembra? Plano, raio tendendo ao infinito, é o primeiro nome que a gente tem que dar à lente. Então, ela é uma lente plana. E aqui eu tenho uma bordinha para fora, né? Barriguinha para fora, convexa. Então, eu tenho uma lente que eu chamo de plano convexa, beleza? Então, ó, é uma lente de plano convexa. A lente de plano convexa, ela não foi irrigada por água, né? Então, ela é feita de água, a lente. Logo, ela é mais refringente do que o ar. Lentes de bordas finas, sendo mais refringente do que o meio externo, ela concentra a luz. Logo, eu vou ter justamente a alternativa certa para essa questão a ser, ó, plano convexa, porque ela tem a propriedade também, né, de convergir a nossa luz. Beleza? Então, vou marcar aqui a alternativazinha certa para a gente seguir o nosso fluxo. Então, ó, plano convexa, e ela acaba concentrando os feixes de luz. Beleza? Vamos a um resumo rápido aqui, galera, rapidinho, para a gente fazer um pai-bola. Então, vimos o que são bordas finas. O que são bordas finas? Na pontinha delas, ó, são, de fato, pontiagudas, né? Extremidade bem pontiaguda. Então, a gente representa com essa característica. Na grande maioria dos casos, a lente tem um índice de refração maior do que o ambiente. Logo, ela concentra a luz. Beleza? Agora, se for o contrário, ela vai espalhar a luz. Então, aqui você pode imaginar ar, vidro e ar. Concentrou luz. Aqui, caso que é mais particular, que de vez em quando a gente acaba abordando, é abordado por nós, em que eu posso ter uma lente, por exemplo, feita de ar e eu estou dentro de uma piscina. Então, ela iria espalhar a luz. Beleza? E a borda grossa? Borda grossa é quando eu tenho a bordinha mais grossa do que essa parte do meio da minha lente. Aí eu represento com essa característica. Qual é o comportamento dela? Ela é uma lente divergente na maioria dos casos, ou seja, a lente tem um índice maior do que o meio externo e ela pode, né? Ela vai acabar convergindo a luz se você tem ela com o índice de refração menor do que o meio externo. Porém, enfatizo que na grande maioria dos casos, é essa situação, essa característica que nós vamos analisar. Tudo bem? Com as bordas finas sendo sempre lentes convergentes e as nossas bordas grossas sendo sempre lentes divergentes, porque na grande maioria dos casos, a lente possui um índice de refração maior do que o meio externo. Beleza, galera? Show? Então, pessoal, fico por aqui. Muito obrigado. Essa é a nossa primeira parte sobre as lentes esféricas. Teremos a segunda parte e até mais. Tchau, tchau. Um abraço.